Reflexões que curam. Hoje, a partir da experiência do profeta Elias na caverna em Horebe, o local que trouxe à tona o esgotamento emocional desse servo fiel. A ameaça de Jezabel não foi a causa, mas o estupim que lançou o profeta Elias no mais profundo abalo emocional de toda a sua vida. Contudo, o Deus que jamais o abandonou, iniciou sua cura, ainda naquela caverna, a partir da expressão: "Que fazes aqui, Elias?" Observe o texto de referência que nos ajudará a entender a profunda tristeza de Elias no auge do seu ministério. 1 Reis 19 de 1 a 15. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: "Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles." O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: "Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: "Levanta-te e come." E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: "Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho." Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida." E Deus lhe disse: "Saia daí e põe-te neste monte perante o Senhor." E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz, que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida." E o Senhor lhe disse: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco." Como dissemos no início, a ameaça de Jezabel não foi a causa, mas o estupim que lançou o profeta Elias no mais profundo abalo emocional de toda a sua vida. Você já sentiu aquela sensação de exaustão, esgotamento, frustração, de tarefa realizada sim, mas ao mesmo tempo, um sentimento de fracasso? Deus agiu. Contudo, o resultado final, do modo como você tanto esperava, não veio. No caso de Elias, o desejo era o de que uma nação inteira se reconciliasse com Deus, depois de verem tão grande embate e vitória contra os profetas de Baal. Não que no episódio Deus quisesse fazer demonstração de poder, como muitos pensam, mas antes, ele queria acenar para o seu povo, indicando que, mesmo diante de tamanha infidelidade, ele os queria de volta. Por eles, Adonai se esforçou mais uma vez. Contrariando todas as expectativas, o povo permaneceu indiferente. Nada mudou, a não ser em Elias. No seu interior uma cratera se abriu. Então ele foi para Horebe, monte de peregrinações, e se isolou em uma caverna. Local típico de quem está deprimido. Escuro, solitário e sem respostas. Dentro da caverna não há diálogo. Só há questionamento e dor.
Mas à porta de todas as cavernas existenciais da vida humana, há uma voz mansa e suave, sempre disposta a chamar homens e mulheres para descomprimir, arejar, desabafar. Assim foi com Elias. A primeira descompressão foi estimulada por Deus para acontecer ainda dentro da caverna. Que fazes aqui, Elias? Foi a expressão que desatou a carga, desfez as amarras. Então o aflito profeta pôde descarregar tudo. Suas palavras foram: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Eterno, em seu silêncio que cura, apenas ouviu. E uma vez aliviada a bagagem, descomprimido o coração, e ventilada a alma de Elias, logo veio a ordem para ele se recompor. Sai, e se ponha perante o Senhor nesse monte. O texto que acompanha essa ordem parece dar a entender, que naquele momento, uma espécie de visão, ou arrebatamento de sentidos foi experimentado por Elias, o qual viu diferentes fenômenos que acompanharam o anúncio de que Deus passaria ali. O texto diz: Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? É profundamente tocante observar o detalhe de que enquanto sai, ele envolve o rosto com a sua capa. 2 motivos podem explicar isso. O primeiro, a transição abrupta da escuridão para a luz é primeiramente ofuscante, mas depois alegra, como em dias que um temporal escurece tudo, mas depois o sol aparece com toda a sua força. O segundo motivo, por seus olhos ainda estarem marejados, inundados de lágrimas. Resquício de uma dor que vai sendo pouco a pouco mitigada, a capa nesse caso tem a mesma função de quando usamos o próprio braço, ou o peito de alguém, para ainda derramar o nosso pranto que insiste em não ficar contido. Esse é o quadro que reflete a condição do profeta naquele momento. Mas ele saiu. Ele saiu da caverna. Nessa hora o Senhor o estimulou a uma segunda descompressão, a mais um arejamento, a um último desabafo, diante da mesma pergunta: Que fazes aqui, Elias? O profeta pôde então arejar a alma novamente, ao desabafar mais uma vez. Adonai não fez considerações. Não apresentou justificativas. Não debateu a questão. Nem deu respostas. Mas fez algo prático. Curou, restaurou, recompôs o profeta para finalizar a missão, para concluir a jornada, para terminar a carreira. As palavras finais de Deus foram: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Terminamos essa reflexão lembrando que nessa experiência não há respostas, mas uma forte ênfase de cura interior. Ou seja, Deus, enquanto construtor do ser humano, sabe exatamente como restaurar o emocional de Elias e colocá-lo de volta na missão. Se esse conteúdo foi útil para você, dê um like, comente e compartilhe. Até o próximo episódio de Reflexões que Curam. Quer acertar no estudo bíblico? Então, comece se tornando bom em introdução bíblica. Saiba que é cada vez maior o número de pessoas que lidam com textos das Escrituras, mas confessam não saber nada sobre a história de formação da Bíblia. Se esse é o seu caso, obtenha já o nosso guia com um super desconto. WhatsApp e link para a compra na descrição do vídeo.